Olá, amados. Hoje vamos conversar aqui de assunto muito importante, que é sobre as drogas, né? O uso de drogas. O uso de drogas indiscriminado. E o que a droga tem a ver com a infelicidade. Então, por que você, Maristela, é contra as drogas? Vamos imaginar assim, você precisa fazer uma cirurgia muito delicada, precisa, e você sabe que o seu cirurgião ele faz uso da maconha, do êxtase, do LSD-25. Como é que você se sente em relação a isso, né? Quem é usuário sabe os efeitos da droga. Ou senão que o seu cirurgião ele é ansioso, ele toma calmantes antes da cirurgia. E que você vai ter que pegar um helicóptero que vai te levar até essa cidade ou até esse país que se encontra o cirurgião, e o piloto, você acabou de sentir o cheiro que ele fumou uma maconhinha ali antes de entrar no helicóptero, né? Então, que ele costuma ficar chapado. Como é que você sente que você vai pegar um helicóptero com um piloto que usa drogas, que ele está sempre chapado, e chegando lá você vai fazer uma cirurgia delicada, sensível, precisa, com um cirurgião que também usa drogas, né? Especificamente, todos os dias ele faz uso da maconha, ou do êxtase, ou do LSD-25. Como é que você se sente numa situação dessa? Você faria a cirurgia? Você entraria na sala de cirurgia assim, tranquilo? Ou você entra no helicóptero acreditando mesmo que você chega no local? Então, é, é, a droga, qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, no caso, o álcool é lícito e é uma das piores drogas, porque ele consome rapidamente os seus neurônios. E quanto menos neurônios nós temos, menos memória nós vamos ter também. Todo tipo de droga consome os nossos neurônios. Quem faz uso, ou fez uso, ou faz uso de calmantes, tem menos neurônios, né? O que acontece? Tem menos memória. Então, às vezes a pessoa vai fazer lá um simples exame de autoescola, teórico, que são exames assim básicos, né? Que você vê flechinha para a direita, você sabe que não pode virar para virar à direita, ou flechinha para a esquerda, 300 graus, se você sabe que é uma curva perigosa à esquerda. São coisas lógicas que o usuário de droga, ou de calmantes, ou de rebites, de maconha, de LSD, eles não conseguem decorar nem mesmo o básico, porque eles vão perdendo neurônios. Então, não tem a mesma memória que uma outra pessoa que não faz uso de nenhuma substância química vai ter a mesma memória, não tem como. E então você vê muito disso também, os efeitos que os calmantes fazem nas pessoas. Eu já fui muito assim frequentadora de cemitério e de velório quando era assim mais jovem. E hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não frequento mais cemitério. Eu não vou em velórios. Quando eu sei que uma pessoa conhecida faleceu, eu velo ela da minha casa, vibrando para que ela faça uma boa transição, uma excelente viagem de volta, que ela seja acolhida.
Mas eu não frequento mais velório e nem cemitério. Mas na minha época que eu frequentava, você percebe assim, amigos próximos ou parentes próximos que você fala com a pessoa está lá mais morta que o próprio defunto no caixão. Que para responder uma pergunta básica, a pessoa demora muito, né, para entender a pergunta, para assimilar a pergunta e para depois responder de forma até silábica. E, então você percebe que há consequências. Todo remédio que nós tomamos e precisamos tomar às vezes mesmo, ele tem um efeito colateral. Não adianta achar que ele vai fazer só bem. Tem um efeito colateral, como a quimioterapia, a radioterapia, tem efeitos extremos colaterais. Tudo está tentando matar ali células desordenadas, mas também matam células boas. Então, fazer uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, compradas em farmácia, seja onde for, estão consumindo, né, os seus neurônios. Você não vai ter uma memória igual aquele que não consome remédios químicos. E então vai assim diminuindo a nossa faculdade mental. E então vai tendo assim perda de concentração, de raciocínio. E então, aqui tem um exemplo básico da Rita Lee, quando, uns 2 anos antes, acho que até dela saber mesmo da doença, a doença às vezes já estava lá, com certeza já estava lá, mas antes dela saber, ela deu entrevistas, várias entrevistas. E nessas entrevistas ela deixou claro que quando as pessoas perguntam assim, coisas do passado para ela, e que então que ela assim, ou inventava, né? Ou contava com uma mentira, porque ela já percebia que não tinha mais aquela mesma memória de antigamente, né? Então, o que acontece? A droga, ela vai consumindo os neurônios. Você pode te deixar meio grog, naquele instante, dá um êxtase, mas logo vai passar aquele efeito e você vai entrar numa depressão, precisando de uma dosagem maior, seja de calmantes químicos em farmácia, sejam drogas ilícitas, seja o álcool, sempre você vai precisar de uma dosagem maior, porque tudo que vem de fora nunca basta. Sempre você vai precisar de mais, de mais, de mais, e vai consumindo os nossos neurônios. Todo mundo que já fez ou faz uso de drogas, já disse assim, sejam lícitas ou ilícitas, né, mesmo remédios em farmácia, quanto mais remédio você toma, quanto mais você faz uso de nicotina, de álcool, quanto mais você faz uso, sejam de qualquer tipo de química, você bloqueia a sua glândula pineal, que é o terceiro olho, que nos faz assim enxergar além do que um outro ser humano que faz uso não enxerga. Nós escutamos mais, nós enxergamos mais, nós temos mais intuição, nós vemos além, coisas que ainda não aconteceram e vão acontecer. Criamos técnicas novas, criamos situações novas, nós sempre estamos na frente daquele ser humano que fez ou faz uso de drogas lícitas ou ilícitas. Então, nós podemos assim resolver aprender, né? Aprender com o erro dos outros, né? Porque a pessoa assim sábia, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele vai vendo a consequência daquele uso daquela substância, o que causou a longo prazo naquela pessoa ou naquelas pessoas.
Então, o sábio, ele aprende com o erro dos outros e não comete aquele mesmo erro, e não há necessidade de percorrer aquele mesmo caminho, né? Ou senão a pessoa assim. Quantas vezes eu vi em velório isso também? A pessoa vai lá no cantinho, faz uso da droga, mais usual a maconha, e a pessoa diz para você: ah, eu estou alta. Não, você está baixa. Você está lambendo o chão. A pessoa está lambendo o chão e está achando que ela está com tudo, que ela é inteligente. A pessoa ela é usuária de drogas e acredita mesmo que ela é uma pessoa livre. E se faltar aquela droga, como é que ela faz, né, para ser livre, então? E quando a nossa maior fábrica de química do planeta somos nós mesmos. Produzimos isso com frequências altas, com meditações. Quando nós meditamos de 32 horas por dia, a gente produz todos os tipos de drogas dentro do nosso organismo. Mas como nós produzimos com a nossa química, com o nosso poder que o divino nos deu, então sempre que aquilo que nós recebemos nos basta, sentimos aquele orgasmo cósmico, você vê que me engano é uma chuva de prata, de ouro colorida que desce da cabeça, que vai para o corpo inteiro e vai refazendo qualquer célula que esteja começando a entortar, a ficar doente, alguma coisa. Essa energia vai lá e conserta como se fosse remendos, vai remendando tudo e vai deixando tudo novinho novamente. Por isso nós não ficamos doentes, né? Então, essa produção dessa química está em nosso poder. E isso já está testado cientificamente, que pessoas usuárias de ayahuasca, e você é um meditador, você produz aquela mesma química que está naquela planta. E como você recebe aquele chá e às vezes não está preparado, pode dar um monte de revertério, né? Levar você a uma esquizofrenia, levar a situações que podem não ter volta, ou criar uma dependência. Quando você produz isso sozinho, com a meditação, então é você e o divino, é seu esforço. Então você vê que essas pessoas que fazem usos de calmantes são pessoas mortas. Você está perto daquela pessoa, parece que você não sente vida naquela pessoa, né? Parece que é cansativo ficar do lado. E essas pessoas assim sempre aprontam, né? Aprontam de alguma forma, ela apronta. E como ela é usuária de droga, ela não tem noção de que ela aprontou, de que ela está aprontando, ou do que ela vai aprontar. Ela não tem essa noção, né? Eles não têm vergonha é como se fizesse cocô e xixi em público e não sente nada. Não sente nada, não tem vergonha. Tudo é natural para essas pessoas. Acha que depois passou uma borracha e está tudo certo. Então são pessoas mais limitadas, com muita dificuldade de aprender o novo. Então, hoje nós temos a era digital, e se você falar para a pessoa assim, se inscreve lá no canal, ai, não sei me inscrever, ai, tem que fazer login, não sei como fazer, né? Então, para fazer um login, você tem que ter um e-mail. Se hoje você não tem um e-mail, com tantos anos da era digital, então, como é que você quer ter o melhor do universo se você não anda para frente? Não se interessa. Ah, eu não sei. Vai perguntar para o companheiro, pergunta para o marido, pergunta para o vizinho, pergunta para o filho, pergunta para o primo. E se você é uma pessoa verdadeira, que você passa a ser uma pessoa boa, né, nas redes sociais. Se você é essa pessoa, pelo menos um pouquinho verdadeira, você tem condição de chegar no marido e falar, puxa, cria um e-mail aí para mim, poder fazer login e conseguir se inscrever em canais que eu quero.
como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Mas quando eu sou uma pessoa limitada, eu não me interesso pelo progresso digital. E, e se na faculdade falou que não existe outras existências, eu não procuro abrir minha cabeça e ouvir outros pensadores. Eu fico limitada. Então tá. E abaixo a cabeça e fico naquilo. Então, são pessoas que dão mais importância para o corpo físico do que para a evolução e para a intuição e a questão espiritual. Né? Você pode ver que essas pessoas mais limitadas, elas dão muita importância para o corpo. Às vezes gastam cremes caríssimos, já fizeram não sei quantas cirurgias. Tem as pessoas que tatuam, não tô sendo contra a tatuagem, mas tatua tanto o corpo que você não enxerga mais, né? Ou amontoado ali de piercings. Então, ou faz tanta musculação que a mulher passa a deixar de ser feminina, ou o homem que cresce tanto aqui a parte de cima e esquece de trabalhar as pernas. Então, sempre tem uma coisa ali desregrada, porque não tem uma questão ali mental equilibrada. Não tem uma verdadeira felicidade para centrar a pessoa. E essas pessoas sempre tudo demora para aprender. E estão sempre falando da vida dos outros. Ela é infeliz por causa de você. Ela é infeliz por causa do vizinho, por causa do irmão, por causa do primo. Eles não assumem a própria incapacidade de lutar para ser uma pessoa melhor. E então, quando você fala assim com uma pessoa dessa, você pode ficar assim anos sem falar. E se você falar com ela, seja pessoalmente, ou seja pelas redes sociais, você vai ouvir aquela mesma lenha. Ai, não sei. Ai, não sei como que resolve isso. E para falar isso, ainda a pessoa demora para falar. E se você vai ouvir, ainda você tem que colocar o telefone quase que no meio do ouvido, senão você também não ouve o que a pessoa está falando. É muito calmante, né, que a pessoa toma. A pessoa fala, ai, a minha sobrinha, a minha prima, a minha cunhada usa droga. Eu não. Como se você faz uso de calmantes? Você também é uma drogada. E é muito difícil uma pessoa realmente olhar no espelho e falar, não, eu preciso de ajuda. E procurar ajuda para se livrar das drogas químicas. Então, sabedoria é quando nós somos grandes na alma. E aí nós temos mais discernimento e ação correta. E nós vamos, assim, eliminando as más tendências. Então, cada célula nossa se torna, assim, um trono de sabedoria. E quando você consegue alcançar, assim, esse estado, então aí você é realmente livre. Quando você não necessita de nenhuma química fora de você. E você é centrado, você é centrada, aí realmente você é livre. Então, não seja assim tão afetado pelos problemas, né? Qualquer coisinha diferente acontece no dia, a pessoa se descabela. Ai, que eu preciso ir lá ajudar fulano. Ai, porque não sei o que não deu certo. Ai, porque aquilo... A pessoa fica desesperada por nada, por titica, né? E então resolva isso. Pare de dançar em humores. A pessoa dança o dia todo em humores. Cada minuto ela está de um jeito. Então, às vezes você não consegue. Às vezes tem pessoas que às vezes falam bom dia para você numa mensagem no WhatsApp, depois ela fica 4, 5, 6 dias sem falar um bom dia, porque ela está de mau humor. Ela voltou a ficar de mau humor. E, então a pessoa fica dançando nos humores. Ou senão você colocou uma mensagem lá que é importante, às vezes a pessoa vai ver aquela mensagem 3, 4 dias depois, porque ela está de mau humor.
ela não está com vontade de falar com você. E ela se sente insegura quando ela está de mau humor. Então, enquanto você não aprender a dominar a si mesmo, é como um estranho para você mesmo. Sabe assim, um estrangeiro? Você é um estrangeiro para você mesmo. E tem tempo para tudo, né? Tem tempo assim para tudo. Para toda baboseira a pessoa tem tempo. Um monte de baboseira a pessoa tem tempo. Mas menos para a divindade, para coisas boas. E se não dominamos assim a nossa mente, não podemos oferecê-la realmente à divindade. E então que possamos assim, através de constantes chuvas, de diligentes autodisciplina, remover do nosso reinado aqui nesse planeta Terra o descaso espiritual. E então, é bem assim, divindade, guia-me, né? Divindade, guia-me, né? E então a pessoa pergunta assim, Maristela, por que eu não consigo ser harmonioso, né? Porque somente quando estamos agradável conosco mesmo, nós conseguimos ser agradável com todo mundo. Então tem pessoas assim que não conseguem ser agradável consigo mesma, né? E de outra maneira não adianta assim se fazer de pessoa com moralidade, né? A pessoa finge assim que tem uma moralidade dentro de si, mas mesmo assim ela encontra maneira de fazer coisas mais cruéis possíveis, né? Ela sempre dá um jeito, né? Às vezes a pessoa vê que você está ligando lá, tem uma coisa errada que está acontecendo e a pessoa, ela é cruel, ela finge que não está escutando, que não está vendo, porque ela não consegue ser agradável com ela mesma. Então, por que ela vai ser agradável com você? E porque a pessoa se sente infeliz. E isso gerar assim, sempre pensamentos que ela deseja acabar com a própria vida. Então, portanto, não tente afastar, a questão não é afastar a sua doença, coleguinha. Não é afastar a sua doença, é afastar a sua infelicidade, né? Deixar de pensar na sua infelicidade, que é muito diferente. Nós nunca vamos conseguir eliminar uma doença no nosso corpo, nunca nós vamos conseguir eliminar dores para o nosso corpo se nós não eliminamos e afastamos a nossa infelicidade, não achamos a causa da nossa infelicidade, né? Sempre nós achamos que sabemos e nós não sabemos, né? E então, uma pessoa fenomenal, elas vêm assim muito adiante, né? Antes que os outros vejam, ela já viu. E são as melhores em tudo. E são as que melhoram sempre tudo, né? Estão sempre melhorando a situação da sociedade, a situação do mundo, porque elas veem soluções antes que os outros veem, né? Já as pessoas medíocres não se interessam em aprender, em questionar. Ah, a faculdade falou que isso não existe. Ela não se interessa por questionar, por pesquisar. São pessoas medíocres que falou, acreditou. E as pessoas fenomenais são como o céu, né? Como assim, Maristela? São assim estáveis e felizes, né? Elas têm mais prazer em ensinar, né? Então, assim, aprenda com o céu, né? As nuvens vão, as nuvens vêm, e às vezes são nuvens pesadas, às vezes são nuvens até que se desenham, mas o céu fica lá intacto, estável. Então aprenda, olha para o céu um pouquinho,
Olha, sai à noite no seu quintal, abre sua janela, olha para o céu, né? E veja como ele é estável, né? As nuvens vão, as nuvens voltam, as estrelas vão, as estrelas voltam. É que à noite você vê com mais clareza as estrelas por estar escuras, você enxerga mais o brilho, mas ele está sempre estável. Então aprenda com o céu, seja uma pessoa estável. E o agressivo, ele está assim, sempre de mau humor com ele mesmo. São pessoas que entram assim do nada nas redes sociais para maldizer alguma pessoa, algum parente, algum coleguinha, porque a pessoa vive de mal com ela mesma. São as pessoas que são agressivas. E por isso está sempre assim, jogando a sua dificuldade em você. É você a culpa dela ser daquele jeito. Ela nunca vai assumir, porque não tem maturidade emocional e espiritual. O outro é sempre responsável por ela ser medíocre. E então, aprenda assim que quando uma cobra te pica, você vai se salvar de que forma? Você vai no hospital tomar o veneno da cobra para se salvar. Então, entenda uma coisa, que você ser só assim, bonzinho, mansinho, ou fingir ser bonzinho, ser mansinho, aí um coleguinha te pisa, ou um vizinho está fazendo coisas erradas com você, igual essa novela aí que está passando agora na Rede Globo, essa novela nova que começou, mostra bem isso. O cara passa por cima de um trator, manda matar, passa por cima, faz sacanagem, faz gato na água dela, se for preciso faz na força da pessoa também. Então, com essas pessoas você não lida mostrando medo, sendo boazinha. É com o veneno. Com o veneno, você tomou picada, você precisa do veneno da cobra para se curar. Então, essas pessoas você tem que jogar o mesmo veneno para ela entender que você também é capaz de fazer o que ela faz. Não que necessariamente você faça, mas ela precisa entender que se for preciso você faz também. E é aí que a pessoa começa a reagir. Ou ela te deixa em paz, ou ela vai procurar ser uma pessoa melhor. E não adianta ser só coitadinho, porque no hospital psiquiátrico tá cheio de pessoas que não podem nem ouvir falar na família, que não podem nem ouvir falar da mãe, ou não podem ouvir falar do pai, né? Porque criou desde a barriga sendo espancado desde a gestação. E a pessoa vai engolindo, e ela acaba enlouquecendo. Então, nós temos que ter a capacidade de colocar o maldoso no seu lugar. Então, se você não se interessa por viajar dentro de você mesmo, vai ser sempre medíocre. E o tempo passa e a pessoa fenomenal, que enxerga longe, que enxerga antes do outro enxergar, ele sempre triunfa, né? Ele sempre triunfa. E aprenda uma coisa que é importante, não é a religião, não adianta você ficar se expondo, não é a religião, né? É a sua conduta diante da vida, quando a lição aparece na sua frente. Que conduta você tem? Você tem a conduta do céu? Você se mantém estável? Ou qualquer coisa que você ouve, que você acha que não é correto, você já fica, você tem comportamento medíocre. Então, eu espero ter respondido aqui o perigo do uso das drogas. Hoje na televisão, nos repórteres, a gente está vendo aí que estão se criando drogas mais perigosas, uma mais que a outra, em que a pessoa fica que nem um zumbi. O interessante para os donos do mundo é que você fica um zumbi, né? Quanto mais zumbi você tá, menos você enche o saco.
Uma vez, um patrão meu, que eu trabalhei 7 anos para ele, e, e ele tinha posto uma secretária ali, que foi assim uma situação arranjada, não que a pessoa tivesse competência, um arranjo que ele fez com uma troca de favor aí com um amigo, um coleguinha. E a pessoa ia quebrando tudo, quebrava vários aparelhos importantes no dia, várias situações, até o computador. E quando eu cheguei para ele, eu falei: por quê, né, que você colocou essa pessoa nesse cargo? Está acontecendo isso, aquilo, aquilo. Ele disse assim: mas eu não tenho medo dela. Tudo bem que eu fiz realmente um favor, mas eu não tenho medo dela, porque ela é medíocre, ela não enche o meu saco. E ela não vai enxergar coisas que eu não quero que ela enxergue. Já de você eu tenho medo, porque você enxerga longe. Então, cuidado, você aí que faz uso indiscriminado de drogas, seja lícitas ou ilícitas, né? Se fosse bom o que você vai buscar na farmácia, não chamaria droga, né? Ela chama droga a farmácia, quando você vai buscar uma química na farmácia. Então, use quando realmente não tem outra forma. Quando você deixou ir acontecendo tantos acontecimentos na sua vida, que agora não tem outra solução senão o uso dela. Mas se você não ajudar com a sua mente, né, ter uma frequência mais alta, mudar os pensamentos para positivo, você nunca vai ser uma pessoa fenomenal. Vai continuar sendo medíocre. Gratidão. Amor sempre.